Bom dia, hoje é 6 de março, eu sou Ana Carolina Zittlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, a semana tá voando, a semana voa quando a gente se diverte. E a gente se diverte muito quando tem várias notícias sobre empresas fazendo empresices no mercado financeiro. Hoje a gente vai falar sobre isso, um assunto super legal. E para você que é meu ouvinte novo, seja muito bem-vindo a essa grande família. Sim, é aqui que você aprende um pouquinho mais sobre o mundo dos negócios, da economia, da geopolítica e tudo isso, só que de um jeito legal. Porque eu sou legal. Mentira, mas porque a gente tenta destrinchar aí os assuntos ao máximo para que todo mundo esteja no barco, e o meu grande objetivo é chegar num boteco e escutar as pessoas falando sobre a máxima do ouro, por exemplo, que é sobre isso que a gente vai falar hoje, além de também a gente falar sobre Bitcoin. A gente vai falar de ouro e Bitcoin, dois extremos aí, e aí eu te falo por que são dois extremos e por que ambos estão aí próximos a marcas históricas. Também vamos falar das fofoquinhas corporativas que eu estou prometendo e entregarei. Segundo fontes da Bloomberg News, a Azul está trabalhando com o Banco Citi e com o Guggenheim de olho em uma oferta pela Gol. É isso mesmo que você ouviu, a Azul está trabalhando para fazer uma oferta para comprar a Gol. E outro dos nossos assuntos preferidos aqui nesse podcast, além de fofocas corporativas, a gente fala sobre fofocas de verdade. E quando elas misturam, então, bilionários e dinheiros e economias emergentes como a da Índia, por exemplo, aí é o suprassumo da felicidade. A gente vai falar sobre como a festa de pré-casamento do filho do homem mais rico da Ásia reuniu o Zuckerberg até a Rihanna. Se você é um viciadinho aí no mundo pop, você viu que conseguiram tirar a Rihanna do seu buraco musical, colocado ali desde da sua última aparição no Super Bowl, se não estou enganada, para, claro, depois de alguns milhões oferecidos para a mocinha, ela cantar nesta festa de pré-casamento. Vou te contar quem é esse cidadão aí que foi capaz de realizar este feito para os fãs da música pop. No mais, se você gosta de notícias e também de coisas divertidas, é só você seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais, se inscrever aqui no podcast também, não esquece de dar seu like, de compartilhar esse episódio. Você também pode seguir o canal da Bloomberg Linha no WhatsApp, a descrição para isso tá na descrição. Não, como é que é? Errei. O link para isso. O link tá na descrição do podcast e na descrição do episódio você tem as matérias completas sobre as quais a gente vai falar aqui hoje. Eu sinto informar a todos, mas eu estou insuportável nesta terça para quarta-feira, quando eu estou gravando meu podcast, né? Hoje é quarta. Você que tá escutando aí, tá indo pro trabalho, tá fazendo sei lá o que, hoje é quarta-feira. Então, vai ser um podcast longuíssimo e muito, muito legal. E é isso que eu tenho para dizer para todo mundo. Vamos às notícias. Isso que eu tô com uma faringite, tá? Uma faringite com amidalite. Uma farinhamidalite, segundo o meu médico. Imagina se eu não tivesse. A Azul tá trabalhando com o Citigroup e o Guggenheim Partners para explorar uma potencial oferta pela Gol, segundo pessoas com conhecimento direto do assunto que falaram à Bloomberg News. As empresas assessoram a Azul, que avalia diversas opções, incluindo a aquisição completa da sua rival, segundo uma dessas pessoas, que pediu para não ser identificada porque as discussões ainda são privadas. A Azul ainda pode decidir por deixar a ideia de lado, segundo essa fonte. A Azul não respondeu ao pedido de comentário da Bloomberg News, o Guggenheim e o Citi não comentam. Qualquer oferta dessa precisaria da aprovação do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o regulador de todos esses processos de negócios no Brasil. A Gol, que tem sede em São Paulo, entrou com um pedido de Chapter 11 nos Estados Unidos, equivalente à recuperação judicial no Brasil, depois de ter que lidar com 2,7 bilhões de dólares em passivos de curto prazo, ou seja, dívidas, e realizar mais de uma dezena de trocas de dívidas. No processo, conseguiu aumentar o seu financiamento de devedores em posse para 1 bilhão de dólares, de 950 milhões de dólares. A Azul e a Gol fazem parte de um trio de companhias aéreas, incluindo a Latam, com sede em Santiago, que dominam as viagens aéreas no maior mercado da América Latina. Várias informações para você compartilhar com a Crush. Se você estava precisando de um pretexto aí
pra mandar uma mensagem pra pessoa que você pensa, não devia mandar mensagem, eu acabei de te dar um. Eu sou um arauto do caos hoje. Você pode mandar isso. Você sabia que eu ouvi num podcast que o Brasil é o maior mercado para viagens aéreas da América Latina e que agora a Azul está considerando comprar a Gol? Tome aqui o link para este podcast maravilhoso. Vamos casar. Seguimos com a notícia. Embora ambas as companhias aéreas atendam algumas rotas de grande tráfego, a Gol está mais concentrada em voos entre São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, enquanto a rede da Azul para outras cidades é mais ampla. A Azul espera que a falta de sobreposição entre as aéreas aumente as suas chances de obter aprovação regulatória caso faça uma oferta, segundo essa fonte da Bloomberg News. Questionado sobre uma possível combinação com a Gol, o CEO da Azul, John Peter Hodgson, disse em entrevista à Bloomberg News que a empresa monitora de perto a situação. Abre aspas para ele. Você tem a obrigação com os seus acionistas de observar as oportunidades que existem. Fecha aspas, disse ele, que evitou dar mais detalhes. O John é americano. Por um segundo eu considerei fazer essas aspas em sotaque americano, mas aí eu acho que eu estaria fugindo bastante da minha obrigação jornalística. Apesar do aumento das tarifas no ano passado e da demanda, as finanças de ambas as empresas foram afetadas pelo aumento dos preços dos combustíveis de aviação pelos atrasos na produção de novas aeronaves. A Azul procurou fortalecer o seu balanço ao cortar custos e fechar acordos com locadores. A empresa também adiou o pagamento de dívida, trocando títulos com vencimento em 2024 e 2026 por títulos com vencimentos posteriores que pagavam um cupom mais alto. E basicamente trocou pagar uma dívida agora para pagar uma dívida depois com juros mais altos. Ontem eu tive uma experiência muito legal na minha existência. Eu fui convidada pela minha antiga professora de literatura para ir conversar com alunos do ensino médio da minha antiga escola sobre podcast, sobre como fazer um podcast. Eu achei ela bem ousada de me chamar para falar sobre isso, mas foi muito legal. Professora Rosânia, muito obrigada pelo convite. E aos alunos do primeiro ano que tiveram, coitados, que ficaram me escutando por 1h30 e fazer com que eu percebesse, tivesse um momento de autoconhecimento, que eu sou bem louca mesmo na vida real. Não é só aqui no podcast, eu falo exatamente assim na vida real. Um recado especial pra vocês, porque eu queria começar essa notícia, agora que eu vou ler, com uma frase de uma novela antiga, que era O Clone, e que vocês que me escutaram ontem, os alunos desse primeiro ano que tem 15 anos, não fazem a menor ideia do que foi essa novela. E eu tô falando isso porque ontem eu tive um grande vislumbre da grande tia que eu orgulhosamente estou me formando. Eu fiz umas 5 citações a coisas que não se falam mais hoje em dia. Tipo assim, pop, ser pop na escola. Eu falava isso. Aí, segundo os alunos, não se fala mais isso. Mas outras coisas que eu falei. Então, assim, eu vou começar essa notícia com a frase Inshallah, quero muito ouro. Minha grande interpretação da personagem Jade, feita por Giovanna Antonelli na novela O Clone, cujo ano eu não faço a menor ideia. Eu não lembro o contexto, eu não lembro absolutamente nada. É uma das minhas primeiras memórias de vida, essa frase. Inshallah quer dizer em árabe, se Allah quiser. Ou, se Deus quiser, axé. Variações desse tipo. Então a Jade ficava falando por aí, quero muito ouro. Por que a Jade, assim como várias outras pessoas, historicamente, querem ouro? E seguem querendo ouro? Afinal de contas, o ouro está prestes a atingir a sua máxima histórica no mercado global. Sim, as pessoas, assim como a Jade, continuam querendo muito ouro. Isso porque, neste momento, né, no tempo presente, não na época de Jade, nos altos de 2002, agora o ouro está avançando e está se aproximando dessa máxima histórica à medida que uma especulação sobre uma mudança de postura do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, e os riscos geopolíticos sustentam o rally desse metal precioso. O ouro ele é usado como um ativo de refúgio. Quando tem muita volatilidade nos mercados acionários ou nos mercados de títulos, as pessoas voltam a comprar ouro. Afinal de contas, ele é um bem que continua valendo praticamente a mesma coisa, ou tem pequenas variações ali ao longo de muito tempo. Ele é um ativo que não perde valor ao longo de toda a nossa história até agora. O ouro teve uma alta de quase $100 nas últimas 5 sessões, impulsionado por uma combinação de tensões geopolíticas, expectativas de afrouxamento monetário e o risco de uma queda no mercado de ações. A magnitude do movimento recente
surpreendeu alguns analistas do mercado, que dizem que isso pode ser parcialmente impulsionado pelo momento em que a economia está passando. O crescente risco de uma correção no mercado de ações, que é quando os mercados acionários estão em muita alta, as pessoas estão comprando muitas ações, as empresas estão supervalorizadas e aí de repente, opa, tá na hora de recolher esse dinheiro e botar no meu bolso, e isso faz com que as ações caiam. Isso é uma correção no mercado de ações, que está sendo aí sinalizada pelos dados fracos na indústria dos Estados Unidos da última sexta-feira, pode ter persuadido alguns investidores a justamente saírem dessas ações e migrarem para o ouro. Embora o momento da mudança de postura do Federal Reserve permaneça incerto, sinais de que ela está se aproximando têm sustentado o ouro desde meados de fevereiro. A gente está esperando uma queda dos juros nos Estados Unidos pelo Federal Reserve, o Banco Central americano. Os Estados Unidos estão com os juros estáveis há bastante tempo, eles iniciaram o seu ciclo de alta em 2021, lá nos altos da pandemia, e a partir de então eles fizeram vários movimentos de alta, que nem foi feito no Brasil, só que eles começaram um pouco mais tarde do que nós começamos e eles também estão há mais tempo mantendo os juros estáveis. Então, os investidores estão agora à espera de sinais de que novos cortes ou os primeiros cortes possam ser feitos. Nem mais agora na reunião de março, nem na de abril, somente lá a partir de junho. Há uma chance aí de 60%, segundo os mercados cambiais, de que isso possa acontecer a partir de junho, uma probabilidade maior do que no início do mês passado. As taxas de juros menores são tipicamente positivas para o metal precioso, que não oferece nenhum tipo de juros. Você compra ouro, ele fica parado lá, ele não te dá nenhum retorno em cima desse investimento que você faz. O papel do ouro como refúgio vem sendo enfatizado pelos riscos geopolíticos elevados também, com ataques aos navios-tanques do Mar Vermelho, mostrando tensões crescentes no Oriente Médio. Os problemas econômicos da China e a eleição presidencial nos Estados Unidos no final do ano também tornam essa uma mistura potencialmente mais volátil. E se temos o ouro como refúgio, temos o mercado de criptomoedas, por exemplo, como um dos mais voláteis, um dos considerados aí uma pitadinha de pimenta malagueta no seu portfólio de ativos do mercado financeiro, já que é um ativo que varia muito ao longo do tempo que você investe nele. O preço do Bitcoin superou nesta terça o patamar dos $69 mil de forma inédita, registrando uma nova máxima histórica em meio à forte demanda pelos ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos. A gente tem falado sobre isso, a gente falou sobre isso semana passada, se não estou enganada. Os ETFs são saquinhos em que você coloca vários tipos de ativos do mercado financeiro, seja ações, dólar, títulos de dívida de companhias, enfim. E aí dentro desse saquinho você compra um recibo, você compra um papelzinho que representa essa bolsa, você fala um pedaço dessa bolsa é meu. Porque aí você não precisa investir diretamente nesses ativos, como por exemplo o Bitcoin. E no início do mês passado, a Securities Exchange Commission, a reguladora do mercado americano, aprovou esse ETF de Bitcoin, ou seja, agora para os americanos eles não precisam mais investir diretamente no Bitcoin se eles quiserem ter criptomoedas na carteira, basta eles investirem num ETF, que é um ativo um pouco menos volátil, ou seja, ele não varia com tanta rapidez e tanta força quanto o Bitcoin em si. Isso tudo pode se dizer que é por isso que o Bitcoin está chegando a $69 mil, porque as pessoas compram ETF, logo tem mais ETF dentro do saquinho, mais Bitcoin dentro do saquinho, e aí o Bitcoin fica mais caro. A capitalização de mercado do Bitcoin alcançou 1,35 trilhão de dólares, superando 1,28 trilhão de dólares registrados em novembro de 2021. Em 2022, a criptomoeda mais negociada do mundo chegou a cair de preço para casa de $20 mil, viu? Isso é volatilidade. Mas a oferta cresceu desde então, levando o valor de mercado para novos patamares em meio à sua mais recente valorização. Historicamente, um valor de mercado recorde tem sido o sinal de preço mais confiável de que uma nova fase do mercado está começando. E agora que eu te segurei até aqui, a gente vai falar do que você veio para ouvir. Você veio para ouvir fofoca e eu vou te entregar de bandeja e ainda vou te contar sobre a indústria indiana de quebra. O mundo é lindo, não é? Tudo conectado. A festa de pré-casamento, não foi nem o casamento, foi o pré-casamento para o filho mais novo do homem mais rico da Ásia, Mukesh Ambani, foi uma celebração luxuosa de 3 dias
das núpcias e dos laços comerciais, enquanto personagens influentes do mundo dos negócios, de Wall Street ao Vale do Silício, passando por Hollywood e pela Rihanna, que é uma categoria à parte, se reuniram em uma cidade no oeste da Índia. A lista de convidados tinha 1.200 pessoas. Achei pouquíssimo. É menos do que tá no vagão do metrô que eu pego às vezes. A festa começou na sexta-feira. Foi pra mim! Foi meu aniversário na sexta. Obrigada. A festa começou na sexta-feira na refinaria da família em Jamnagar, no estado costeiro de Gujarat. A celebração contou com a presença da princesa, da cantora Rihanna, que fez a sua primeira apresentação completa em 8 anos, segundo relatos e vídeos nas redes sociais, e também do ilusionista americano David Blaine, segundo pessoas familiarizadas com os preparativos que falaram a Bloomberg News, pediram para não serem identificadas, pois os detalhes são privados, é mole. Estavam previstos cerca de 500 tipos de pratos. Quem foi o convidado que fofocou para Bloomberg News? Em um país conhecido por espetáculos de casamento, a extravagância pré-nupcial de Anand Ambani não se destacou apenas por seus festins suntuosos e grandiosidade, mas também como testemunho do domínio cada vez maior de Ambani em muitas áreas da economia indiana. Inclusive tem um reality show perfeito na Netflix que se chama Casamento à Indiana. Eu recomendo a visualização deste reality show aí depois de ouvir essa notícia. O conglomerado da Reliance Industries, que vai do petróleo a telecomunicações, com 66 anos de existência e um valor de mercado de 262 bilhões de dólares, fechou acordos de bilhões com investidores globais que buscam uma maneira de acessar o 1,4 bilhão de consumidores do país. A lista de convidados pareceu ter mais magnatas corporativos locais do que os casamentos dos 2 filhos mais velhos de Ambani em 2018 e 2019, o que destaca o crescente poder da Reliance e seu papel como meio para a economia indiana para gigantes globais de tecnologia, mídia e energia. Esperava-se que personalidades como o CEO da Meta, o Mark Zuckerberg, o cofundador da Microsoft, o Bill Gates, o cofundador da BlackRock, o Larry Fink, o CEO da Alphabet, que é o dono da Google, Sundar Pichai, e o presidente da Saudi Aramco, que é a 4ª maior empresa do mundo, Yasser Al-Rumayyan, comparecessem. O Zuckerberg foi aí um dos poucos confirmados, né, por fotos, porque o casamento foi super privativo, com exceção de vídeos da Rihanna. O Zuckerberg esteve presente com a sua mulher, a Priscilla Chan, e ambos posaram para fotos. Um representante da Reliance não respondeu imediatamente a um e-mail buscando comentários sobre os convidados e as festividades planejadas para o evento. O Anand Ambani e a sua noiva, Radhika Merchant, pretendem se casar no dia 12 de julho. Estou ansiosíssima para saber o line-up deste Lollapalooza indiano. O herdeiro de 28 anos da família Ambani comanda os negócios de energia limpa da Reliance. Anand, juntamente com seus irmãos mais velhos, os gêmeos Isha e Akash, foi nomeado por conselho de administração da Reliance Industries no ano passado. Conforme o seu pai, que tem um patrimônio líquido de 110 bilhões de dólares, implementa um plano de sucessão. É importante. Mukesh Ambani enfrentou uma amarga disputa fraternal após a morte do seu pai. Os convidados, alguns dos quais serão transportados em voos fretados de Nova Delhi a Mumbai, também visitariam o projeto pessoal de Anand, que é um centro de resgate e reabilitação animal que abriga centenas de elefantes, crocodilos, tigres e leões. Ivanka Trump, o fundador da Blackstone, Stephen Schwarzman, e o James Murdoch, da Berkshire Hathaway, também estão entre os convidados. Outros também incluem personalidades de Wall Street, como o novo CEO do Morgan Stanley, o Ted Pick, e estrelas de Bollywood, como Shah Rukh Khan e Amitabh Bachchan. Não estou muito familiarizada com nomes indianos, como vocês bem podem perceber. Vou colocar hindi no Duolingo. Enquanto os convidados de alto perfil trazem seus melhores desejos para o casal, muitos também trazem planos de negócios para a Índia. Lá no site da Bloomberg, meu Deus do céu, Bloomberg News, obrigada por tudo. Eles fizeram uma lista dos convidados de elite do mercado que foram no casamento. Você pode conferir olhando o link que tá aqui na descrição do episódio. Viu? Falei bastante. Se eu fosse uma pessoa que cumpre as próprias promessas, eu poderia dizer pra vocês, quartas e quintas vão ser os episódios maiores, blá, 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 mas aí eu sei que isso não vai acontecer, então eu não vou prometer nada. Vai continuar sendo uma grande roleta aí pra descobrir quando que vai ter um episódio de 20 minutos, quando vai ter um episódio de 9, quando vai ter um episódio de 12.
Sempre tudo está ligado à minha saúde vocal. Para o grande desespero da minha fonoaudióloga. Nos comentários, que você pode comentar olhando na caixinha de comentários do Spotify, que fica aí no seu tocador. A Ruana agradece aí por a gente ter feito o disclaimer de que BP é British Petroleum, porque ela mora na Inglaterra. Olha só que chique, a minha audiência é international. Ela disse que não sabia disso e agora ela sabe. Legal. João Vitor disse que o podcast mudou completamente as minhas sessões de treino na academia. Mas aí você tá errado, né, João? Porque aí, como é que... Ou tá certo, né? Você olha que não há o menor tipo de compromisso com o tamanho do podcast, aí você fica torcendo pra ter um podcast de 9 minutos. Que aí você não precisa levantar muito o ferro. Ou, quando veio de 25, você tá ferrado hoje, por exemplo. Porque hoje você vai ficar muito tempo aí me ouvindo. Agora chega, né? Agora eu falei bastante. Tava animada. Então, um grande abraço aí pra todo mundo. Comentem, tirem suas dúvidas. E, pros que ficaram até o final aqui, eu dei uma revivida nas minhas redes sociais. No meu Instagram. Se você quiser me seguir lá, ana.sieds, tal qual um cometa, a cada 122 anos eu posto alguma coisa. Como foi no dia de ontem. Parabéns pra mim. Tudo de bom pra vocês e até amanhã.